Olá pessoal, aqui quem está falando com vocês é o professor Wendel e esta é a aula Entendendo o Computador. Bom, no roteiro dessa aula nós vamos saber o que é informática, dados e informação, a tarefa da informática, o que é sistema de computador, a informática e o computador, as unidades de entrada e saída, as unidades de entrada, as unidades de saída, a memória do computador e a unidade central de processamento. Bom, primeiramente vamos saber o que é informática. A informática é a informação automática. É o tratamento da informação de modo automático. A informação hoje usa computadores eletrônicos para tratar a informação. Mas o que são dados e informação? Dados são um conjunto de valores ou ocorrências em um estado bruto com o qual são obtidas informações com o objetivo de adquirir benefícios. A informação é a resultante do processamento, da manipulação e da organização de dados. Qual a tarefa da informática? A informática tem a tarefa de coletar, tratar e disseminar dados, que é a sua matéria-prima gerando informação. E o que é sistema de computador? O sistema de computador é qualquer conjunto de máquinas empregados no processamento eletrônico de dados. Um sistema de computador é integrado pelo hardware e pelo software. Software é o que você xinga, hardware é o que você chuta. Hardware é o equipamento propriamente dito. Isto inclui os periféricos de entrada e saída, os elementos elétricos e eletrônicos, as placas, memórias, fios e todos os outros equipamentos que compõem o computador. O hardware é constituído por elementos básicos chamados unidades funcionais básicas, como a unidade central de processamento, a memória principal e as unidades de entrada e saída. Dos três componentes básicos do hardware, dois são fundamentais para o processamento de dados: a unidade central de processamento e a memória principal. As unidades de entrada e saída são essenciais para o processamento de dados no computador. O teclado e o mouse são exemplos de dispositivos de entrada, e o monitor de vídeo e a impressora são exemplos de dispositivos de saída. Software é a parte lógica do computador. São os programas e seus arquivos. Software de sistema são considerados sistemas operacionais e utilitários. Como exemplo de software aplicativo, podemos ver o editor de texto, a planilha de cálculo e os editores de desenho. Como exemplos de linguagem de programação, podemos citar a linguagem C, a linguagem Pascal, Java, PHP, JavaScript e outras. O sistema operacional é o principal software para uso do computador. Sem ele, não é possível instalar e utilizar outros softwares. Eles são responsáveis pelo controle das operações do computador e seus periféricos. São exemplos de sistemas operacionais o Microsoft Windows, o GNU Linux, o Android, o macOS, o iOS, entre outros. Software aplicativo é um tipo de software utilizado para realizar uma tarefa do cotidiano. São úteis para realizar trabalhos simples como editar ou formatar um texto, realizar cálculos, desenhar, entre outros. Os aplicativos do tipo Office, ou seja, de escritório, são muito comuns e são compostos por vários programas. A informática e o computador. A função da informática e do computador é coletar dados, repassar esses dados para as unidades de entrada e depois para a memória principal, tratar estes dados através da memória principal e da unidade central de processamento e disseminar a informação através da memória principal e das unidades de saída.
as unidades de entrada e saída. A necessidade de um meio material que seja o portador das informações que o computador irá processar. Há, igualmente, necessidade de um veículo portador das informações depois de processadas. Esses equipamentos utilizados para introduzir informação no computador e para lhes dar saída. A memória do computador. Na memória do computador são executadas as seguintes funções: armazenamento das instruções referentes a um programa que está sendo processado, o armazenamento dos dados iniciais referentes àquele programa, o armazenamento de dados intermediários e o armazenamento dos resultados finais a serem transmitidos em fase posterior a um dispositivo de saída. A memória principal ela é volátil. Ela armazena temporariamente as informações, mantendo apenas o sistema operacional e o programa que estiver em uso. Quando desligamos o computador, a memória principal é apagada. A memória é um conjunto de endereços lógicos, igual a uma rua, onde cada casa tem seu endereço particular. O sistema de endereços de memória numera os bytes a partir de zero, permitindo que cada um seja acessado separadamente. O tamanho da memória principal é um indicador da capacidade do computador. Quanto maior a memória, melhor o computador. Unidade central de processamento. É na unidade central de processamento, conhecida como UCP, que são executadas as instruções. A UCP tem duas seções, a seção de controle e a seção aritmética e lógica. Um programa se caracteriza por uma série de instruções ordenadas logicamente que o computador deve executar. Essas instruções, bem como os dados necessários, são encaminhados à memória principal. Muito bem, pessoal, chegamos ao fim de mais uma aula. Quero agradecer a audiência de vocês, um grande abraço e até breve.